que é a endometriose? A endometriose é definida como sendo o tecido endometrial fora do útero. O que isso quer dizer? O endométrio é aquele tecido que reveste a cavidade uterina e todo mês ele descama na menstruação. Em algumas mulheres, quando tem essa descamação, um pouquinho desse tecido ele volta pelas trompas e voltando pelas trompas ele cai dentro da barriga e da pelve. E esse tecido tem toda a capacidade de aderir, se implantar e se multiplicar lá dentro. E ele acaba também funcionando como se fosse o endométrio do útero. Ou seja, todo mês quando a mulher menstrua, aquele tecido que está no lugar errado também vai menstruar. Isso vai ser responsável por uma grande parte dos sintomas da mulher. A endometriose é considerada a doença da mulher moderna por quê? Tem alguns fatores. Primeiro, a maior capacidade de diagnóstico. Pelo maior conhecimento da doença, pela difusão das técnicas de videolaparoscopia, a gente acabou fazendo mais diagnóstico da doença. Mas além disso, que a gente julga ser um dos principais fatores pelo aumento da incidência da endometriose na mulher moderna, é a mudança de estilo de vida. Há 1, 2 gerações atrás, a mulher tinha filhos com 20, 22 anos, 24 tinha outro, e esse período de gestações e amamentação acabava protegendo a mulher contra a doença. Hoje em dia a gente não vê mais isso acontecendo. Pela entrada da mulher no mercado de trabalho, então faz faculdade, depois vai fazer uma pós-graduação, vai se especializar, vai se estabelecer no mercado de trabalho para depois casar e pensar em ter filhos. Então hoje em dia a mulher tem filho ao redor dos 35 anos. E esse período todo que ela fica menstruando, sem uma interrupção da gravidez, acaba predispondo à endometriose. Então, por isso que é considerada a doença da mulher moderna. A endometriose pode se manifestar de diversas formas, mas sem dúvida nenhuma a principal forma de manifestação da doença é a cólica menstrual, que é devido à menstruação no lugar errado. Então, toda vez que a mulher menstrua, aquelas células que estão lá dentro vão menstruar também, isso vai irritar a barriga, a pelve da mulher, e ela vai sentir muita dor. Então, o principal sintoma da doença é a cólica menstrual. Aí vem a pergunta que todas fazem, mas toda mulher que tem cólica tem endometriose? Não. Tem as cólicas que a gente chama de normal e as cólicas que sinalizam para a endometriose. E qual que é a diferença de uma e de outra? A cólica normal é aquela que a mulher menstrua, tem um pouco de cólica, aí toma uma medicação antiespasmódica, ou anti-inflamatória, ou um analgésico, e a cólica passa, ela vai embora, vai trabalhar, vai estudar, faz as suas atividades normais. A cólica que a gente fala que não é normal, que sinaliza para a endometriose, primeiro, é uma cólica progressiva, ou seja, de tempos em tempos a intensidade da dor acaba piorando. E também ela é refratária ao tratamento medicamentoso. O que isso quer dizer? Que no começo a mulher tem cólica, o médico prescreve, ou até mesmo o farmacêutico prescreve um antiespasmódico, ela toma, melhora um pouquinho, aí depois de 3, 4 meses já não melhora mais, ela aumenta a dose, ou associa uma outra medicação, e assim vai. Então a doença vai progredindo, cada vez fica mais difícil tratar a cólica com medicação. Isso é um sinal importante da doença. A orientação atual em relação à prevenção de doença avançada é que as mulheres com cólica menstrual observem e se perceberem que está aumentando a intensidade, que está difícil tratar com medicação e atrapalha a qualidade de vida, ou seja, ela falta na escola, falta no trabalho, quando vai na escola não se concentra, quando vai no trabalho também, essa mulher deve conversar com o seu ginecologista sobre a doença. Isso deve ser feito uma investigação para ou afastar ou confirmar a endometriose e a partir daí iniciar o tratamento. Outro sintoma da doença é a dor à relação sexual. Então, da mesma forma que uma cólica menstrual muito forte não é normal, dor à relação sexual também não é normal. É aquela dor geralmente profunda, não é o início da relação, é depois do início da relação. As mulheres se referem como uma dor lá dentro. Isso também é um sinal indicativo de endometriose. É óbvio que existem outras causas que podem estar relacionadas a isso. Mas se a gente juntar essa dor à relação com a cólica, a gente acaba pensando de uma forma bem mais forte na doença. E por final, o outro sintoma claro é a infertilidade, ou seja, a dificuldade para engravidar. Isso a gente tem visto pouco, porque a faixa etária de incidência da doença é diferente da faixa etária que a mulher quer engravidar. Então,
mencionei anteriormente. Então, a endometriose ela começa mais cedo e a mulher vai engravidar mais tarde. Então, a gente só percebe que ela tem dificuldade para engravidar lá na frente, com 30 a 35 anos. E com todas as consequências dessa demora para perceber a doença. As causas da endometriose ainda são pouco definidas. A endometriose é uma doença que precisa de menstruação para acontecer. Por isso que ela não atinge mulheres antes da primeira menstruação e não também aquelas na pós-menopausa. E que tipo de menstruação ela precisa para acontecer? O que a gente chama de menstruação retrógrada. Ou seja, um pouquinho daquele tecido endometrial vai refluir pelas trompas do período menstrual e vai cair lá dentro. Mas precisa de alguma coisa a mais. E isso vem sendo estudado. A gente não conseguiu identificar ainda qual é essa coisa a mais. Deve ter provavelmente fatores genéticos, fatores relacionados ao sistema imunológico e também ao próprio útero. Aquela célula da mulher que reveste a cavidade e tem endometriose é diferente daquela célula que reveste a cavidade uterina da mulher que não tem endometriose. Então, hoje em dia, a gente sabe que a menstruação retrógrada é um fator para que haja doença e outras causas estão sendo estudadas. Hoje em dia, quando a gente fala em endometriose, a gente fala em 3 formas de apresentação distintas. Uma que é a endometriose superficial, que é uma doença leve. Outra é a forma profunda, que é uma doença grave, avançada, que com frequência afeta outros órgãos. E outra forma é a doença ovariana, que é um cisto de ovário devido à endometriose. Então, a consequência da doença depende do tipo de manifestação que ela tem. Quando a gente tem doença leve, ela vai ter uma cólica menstrual importante. Se ela procurar ajuda cedo, a gente consegue interromper a progressão da doença, ou seja, não vai virar uma doença profunda. A gente consegue eliminar os sintomas e ela provavelmente não vai ter consequências nenhuma. Nem a curto prazo e nem em longo prazo, quando ela resolver engravidar, ela tem uma grande chance de conseguir uma gestação espontânea e não precisar de um método de reprodução assistida. Já quando a gente tem a doença profunda, isso traz consequências muito importantes, porque é uma doença avançada, disseminada, com frequência acomete o intestino, ou bexiga, ou ovário. Isso traz um prejuízo muito grande para a qualidade de vida da mulher. Primeiro, essa mulher já vem, a endometriose profunda, ela não nasce profunda. Ela nasce com uma endometriose leve que vai, com o passar do tempo, progredindo para a doença avançada. Então, por isso que a grande briga hoje é não deixar a doença avançar, fazer o diagnóstico precoce. Porque quando ela avança, primeiro, a gente tem um prejuízo de qualidade de vida com todos os aspectos de qualidade de vida prejudicados. Então, tem uma qualidade de sono ruim, tem uma qualidade de vida sexual péssima e assim por diante. Depressão não é infrequente e uma série de outras complicações. E o principal, ela vai precisar, para tratamento, de uma cirurgia radical, ou seja, vai ter que ser feita uma laparoscopia, provavelmente uma ressecção do intestino, uma ressecção no pedaço da bexiga. Às vezes a paciente perde um ovário, que é importante para quem vai pensar em ter filho. Então as consequências são maiores. E além disso, quando ela tem doença profunda e vai querer engravidar, dificilmente ela consegue isso de uma forma espontânea. Provavelmente ela vai precisar de um método de reprodução assistida, e aí o mais utilizado é a fertilização in vitro para conseguir engravidar. Então as consequências da doença profunda avançada são muito grandes, e da doença leve são menores. E a gente sabe, o que é muito importante também na endometriose, hoje em dia diversos trabalhos no mundo mostraram que existe uma demora de diagnóstico, ou seja, entre a mulher começar a ter sintoma, cólica menstrual, e algum médico ginecologista falar que ela tem endometriose e começar o tratamento, isso demora de 6 a 8 anos. Isso em diversos países do mundo. E esses 6 a 8 anos que a gente demora para diagnosticar é o tempo necessário para que a doença leve progrida e vire doença avançada. Então a grande briga da gente hoje é para o diagnóstico precoce, pela valorização da cólica menstrual e para incentivar as mulheres a discutir sobre a endometriose com o seu ginecologista frente a algum dos sintomas. A real incidência da doença a gente não conhece. Por que a gente não conhece? Porque para falar que a mulher tem endometriose, eu preciso de uma laparoscopia ou de uma laparotomia para tirar um pedaço daquele tecido que está no lugar errado, mandar para uma biópsia e ver se aquele tecido é igual ao endométrio, ou seja, igual ao que reveste o útero. E é
praticamente impossível a gente fazer uma laparoscopia em toda a população feminina que menstrua para saber quantas têm endometriose. Então a gente tem algumas estimativas. E essas estimativas sinalizam que cerca de 10% das mulheres, durante o período reprodutivo, ou seja, enquanto menstruam, ou têm, ou tiveram, ou vão ter endometriose. Isso quando a gente pega a faixa etária de incidência da doença e transfere para a população brasileira com essa porcentagem de 10%, a gente trabalha com o número de 6 milhões de brasileiras com a doença e grande parte delas sem diagnóstico. Então, acredita-se hoje que cerca de 10% das mulheres vão ter a doença em algum momento. A faixa etária mais atingida. Aí a gente trabalha com duas faixas etárias. A faixa etária de diagnóstico, que é ao redor de 30 anos, e a faixa etária que a gente acredita que seja aonde a doença começa. Como eu já mencionei, há uma demora no diagnóstico de alguns anos, de 6 a 8 anos. Se eu estou fazendo diagnóstico com 30, um pouquinho antes, a doença começou lá atrás. Então, hoje em dia, a gente acredita que a doença comece ou na adolescência ou quando ela é um adulto jovem, entre 16 e 22 anos de idade, com um diagnóstico tardio. Mas o foco de prevenção ele é voltado para essa faixa etária, adolescente ou adulto jovem. Como é que é feito o diagnóstico? Aí tem várias formas da gente trabalhar com esse conceito. Conceitualmente, pela literatura médica, o diagnóstico tem que ser feito mediante uma biópsia, ou seja, uma cirurgia. Mas hoje a gente tem algumas outras formas de chegar nesse diagnóstico. Primeiro, por meio do quadro clínico, ou seja, se uma jovem de 18 ou 20 anos tem essa cólica diferente, uma cólica que a gente acredita que não seja normal, a gente pensa muito em endometriose. E aí a gente vai afastar outras possíveis causas da cólica, e se a partir do momento que elas são afastadas, a gente fala que ela tem endometriose e pode começar a tratar sem a necessidade de uma cirurgia. Uma outra forma importante de diagnóstico são os exames de imagem. A ressonância magnética de pelve ela é muito sensível, desde que seja feita por um profissional habilitado, ela é muito sensível para detectar esses implantes de endometriose ectópicos. E ela é fundamental tanto para saber que tem endometriose, quanto para saber os locais de endometriose acometidos, para poder programar melhor o tratamento. Tratamento, como é que a gente faz o tratamento? Aquilo que eu mencionei, quando a gente fala em endometriose, a gente fala em 3 doenças diferentes: doença superficial, doença profunda e o cisto de ovário que chama endometrioma. Quando eu tenho uma doença superficial, a primeira opção de tratamento ela é medicamentosa. Ou seja, eu vou tentar fazer com que aqueles implantes ectópicos de endométrio atrofiem e parem de dar sintoma. Como é que a gente faz isso? Com algumas medicações hormonais que vão atuar sobre esse implante e fazer com que ele diminua ou pare de incomodar. Quais são essas medicações? Basicamente, ou pílula anticoncepcional, e a pílula anticoncepcional que é comumente usada para anticoncepção mesmo, ela tem um bom efeito em endometriose em doença superficial, ou as progesteronas, que são compostos hormonais exclusivamente de progesterona, que também tem uma boa ação sobre os implantes de endometriose. Já quando eu tenho doença profunda, a chance de sucesso com o tratamento clínico é muito pequena. E aí grande parte dessas mulheres acabam indo para a cirurgia. E a cirurgia preconizada é uma laparoscopia de preferência, com a remoção de todo o tecido ectópico. Por isso que é uma cirurgia de alta complexidade, porque às vezes a gente tem que tirar um pedaço do intestino, um pedaço de vesícula, às vezes os ureteres estão acometidos, e aí a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar essa paciente. E também, na endometriose ovariana, a gente precisa de cirurgia. A gente sabe que aquele cisto de ovário ele não regride com medicação. Isso também justifica o porquê do foco na prevenção primária e no diagnóstico precoce da doença. Porque é muito mais fácil tratar. É muito mais fácil tratar com pílula ou com progesterona e aí eliminar os sintomas, e a qualidade de vida vai estar restabelecida, e a gente vai evitar também que haja progressão da doença. Prevenção de endometriose. Prevenção primária de endometriose, ou seja, impedir que a doença aconteça, a gente não consegue fazer hoje em dia. A gente está buscando, existem trabalhos aqui na Unifesp, que a gente está buscando alguns marcadores genéticos que vão predizer que aquela jovem tem um risco aumentado da doença. Mas isso ainda está em estudo também no mundo inteiro, e não chegou-se a um consenso sobre quais são os principais marcadores genéticos disso.
A gente tem alguns detalhes epidemiológicos, como por exemplo, mulheres que têm irmã ou mãe com antecedentes de endometriose têm 7 a 8 vezes mais chance de ter a doença. Então a gente fica de olho nela e ao primeiro sinal de manifestação da doença a gente começa a tratar. Mas a prevenção primária, ou seja, impedir a ocorrência da doença, a gente não consegue fazer hoje em dia. O que a gente consegue fazer que é fundamental? A gente consegue identificar a doença inicial naquelas jovens e tratar e impedir que a doença avance, ou seja, uma prevenção secundária, impedir as consequências importantes de uma doença avançada profunda. Isso é feito com medidas de esclarecimento sobre a cólica menstrual, pela valorização da cólica menstrual, por saber que a cólica menstrual não faz parte do universo feminino. Algumas mulheres acham que a cólica menstrual é uma expressão de feminilidade e a gente sabe que isso não é verdade. Uma cólica menstrual importante, progressiva, não é normal e deve ser encarada como um sinal de endometriose. Isso deve ser discutido com o médico. A dúvida mais comum das pacientes hoje em dia, a principal dúvida, quando a gente faz o diagnóstico antes do período em que a mulher queira ter um filho, é se ela vai poder engravidar no futuro. Se ela vai poder engravidar e se ela vai precisar de reprodução assistida, fertilização in vitro para poder engravidar. Isso depende, como eu já mencionei, depende. Mulheres com endometriose leve, inicial, que são tratadas adequadamente e acompanhadas durante o tempo, provavelmente não vão ter nenhum tipo de dificuldade para engravidar de forma espontânea. Ao contrário daquelas com doença avançada, que vão poder engravidar, mas talvez ou provavelmente vão precisar de métodos de reprodução assistida. O que a gente mais briga hoje em relação à endometriose é diagnóstico precoce, valorização da cólica menstrual, esclarecimento tanto da população leiga quanto da população médica sobre a doença, identificar jovens portadoras de doença superficial leve e conseguir intervir de uma forma adequada para impedir que a doença avance e leve a todas as consequências que a gente já mencionou sobre doença avançada.